Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia. Graça e paz sobre a tua vida. Que Deus te abençoe neste dia, possa ser um dia maravilhoso. Dia que o Senhor te dê força, continue dando força para todos nós, né? Até que passe. Está passando, né? Em nome de Jesus. Queridos, hoje nós estamos no mês de junho, né? No dia 4, lendo 1 Crônicas 27 a 29 e 2 Crônicas 1. Né? Texto fantástico, aqui uma transição, né? O final do reinado de Davi e o início de Salomão. Capítulo 27, ele continua revelando, mostrando de uma forma fantástica os critérios de organização de Davi, que deixou tudo prontinho, tudo de mão beijada para Salomão. Né? Capítulo 27 fala sobre os turnos dos serviços para cada mês. Trabalhou a questão dos turnos, né? 2, 3 turnos aqui dependendo do ministério. Nomeou chefe para as tribos, administradores para aquilo que era a possessão pessoal do rei Davi. E no capítulo 28, Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Né? Na verdade, reitera aquilo que todos já sabiam. A gente fica pensando muitas vezes, né, que quando você vê esse texto, Deus falando, né, que seria um reino eterno, um reino permanente, e de repente você vê logo daqui a pouco, como nós vimos lá na narração do livro dos reis, simplesmente Israel se dividindo em 2 reinos, né, consolidando uma divisão que na verdade já existia, e o reino, simplesmente o reino unido de Israel se acaba para só se juntar 2.700 anos, 2.800 anos agora, em 1948, né? Por que isso? Deus blefou? Deus não cumpriu a palavra dele? Não, queridos, simplesmente Deus, aquilo que Deus fala é irretratável, irrevogável. O homem muda, né? O homem não se submete. Então você vê aqui, olha, no capítulo 28, e me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Que promessa tremenda na vida de Salomão, né? Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje Davi estava se cumprindo. Então, na verdade, a grande questão que a gente vê no dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa própria história e no passado, é que os decretos de Deus são irrevogáveis. O homem é quem muda, né? Capítulo 29 fala, aliás, no capítulo 28 ainda, Davi dá a planta do templo para Salomão. Como disse, parte da planta era a planta do tabernáculo, e aí algumas alterações em função, obviamente, da riqueza toda que tinha, dos armazéns, das câmaras, recâmaras, lugar para os sacerdotes e levitas ficarem, porteiros e cumprimento dos turnos, né? Capítulo 29, todo o capítulo 29, aqui tem uma oração de Davi fantástica. Eu vou postar um cântico que os vencedores fizeram a respeito aqui desse cântico maravilhoso, né? Desta oração que Davi fez aqui no capítulo 29. E no capítulo 1, Salomão pede para Deus sabedoria. Né? Fantástico essa experiência aqui. Salomão pede para Deus sabedoria. E como Salomão pede sabedoria, Deus disse que já que ele pediu sabedoria, Deus daria não somente sabedoria, mas daria riquezas incontáveis, daria riquezas e possessões para Salomão, né? É interessante a percepção que Salomão teve de que a maior necessidade dele para levar adiante o grande projeto de um reino de Deus, de um reino que seria um reino, né, que levaria a sério a dinastia davídica, né, a forma tão tremenda, tão extraordinária como que Deus se revelou a Davi como um rei ideal, como um homem que, a despeito de tanta fragilidade, falhas, foi um homem tratável, foi um homem ensinável e um homem que teve coragem de, quando pecava, tornar público o seu pecado, pedir perdão pelo seu pecado, se retratar e se tratar diante de Deus. Salomão pede sabedoria e Deus então diz a ele, já que você pediu sabedoria e não pediu riquezas, eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza.
Tá bom, queridos? São essas lições para esses textos. Amanhã continuamos. Que Deus te honre, te abençoe e te dê, no nome de Jesus, uma quinta-feira maravilhosa. Deus te abençoe.